Olá, hoje iniciamos a última aula teórica do curso de Geografia Física. Esse módulo corresponde ao tópico 7 do edital, Geografia e Gestão Ambiental. A gente falou um pouco sobre esse 7.1, né, a relação entre a geografia física e as questões internacionais. A gente vai falar só um pouquinho também disso hoje. A aula passada sobre o Brasil foi muito focada no 7.2, a macrodivisão territorial do espaço. E hoje é especificamente o item 7.3, política e gestão ambiental no Brasil. Ao final dessa aula, a gente vai ter encerrado completamente os assuntos teóricos desse ponto do edital, e aí fica só uma outra aula para eu fazer os exercícios, tanto os objetivos quanto as questões de segunda fase. Então, nessa aula, eu vou começar falando sobre alguns conceitos iniciais: zona costeira e a Amazônia Azul, a Amazônia Legal, Polígono das Secas e Queimadas, para vocês terem uma base teórica também e a gente ver as políticas aplicada a esses conceitos, né? E aí sim a gente vai entrar propriamente dito no assunto do tópico do edital, que é a gestão ambiental, né? A gente vai ver alguns acordos internacionais, a Constituição de 88, que é que ela fala sobre isso, e alguns sistemas de políticas, né? Políticas do meio ambiente, sobre as águas, sobre as florestas, recursos sólidos, por aí vai. Não precisa se aprofundar tanto nesses tópicos, mas pelo menos saber a existência e como funciona algumas coisas. Então, vamos iniciar com a parte dos conceitos. Zona costeira. O que seria a zona costeira, né? Você tem a praia, tudo que está para dentro da praia é terra firme, é a nação propriamente dita. E aí da praia em diante você tem o mar, certo? E esse mar ele é dividido em algumas faixas que há uma convenção internacional que regula esses limites. Em inglês, a sigla se chama UNCLOS, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou Convenção de Montego Bay, que cai muito em PI e na prova de direito. Inclusive a questão, não lembro se foi a 3 ou foi a 4, acho que foi a 3, desse ano foi sobre, 2026, né? Foi sobre o direito do mar. Especificamente sobre a Convenção de Montego Bay e a convenção mais recente, que é o BBNJ, para áreas além da jurisdição dos estados. Antes de trazer os termos que essa convenção traz, que tem que decorar, tá? Não só. Não tanto por geografia, mas principalmente por política internacional e direito, tá? Eu queria trazer um termozinho do vocabulário de geografia, que é o talude, certo? Então você tem um terreno em um nível e um terreno em outro nível, e aí você tem um declive acentuado, certo? Entre essas duas plataformas. Isso é um talude, tá? Então aí nessa imagem, tá tudo em inglês, tá? Mas você tem as águas nacionais ou terra firme, e aí você tem um declive. Esse é o primeiro talude. E aí você tem uma região relativamente sem tantas variações, e você tem o segundo talude, né? Um talude continental, da plataforma continental, tá? Então, são esses dois pontos que vão definir muitas coisas, né? Então, eu tenho uma área mais elevada, eu tenho o mar, né? E com um certo declive, uma certa região mais expandida debaixo das águas, e aí vou ter um outro declive. Então, coloca aí na listinha dos vocábulos a serem decorados. O primeiro termo que a convenção traz é o de terra firme ou águas internacionais, ou águas internas, perdão, que seriam os lagos, os rios não internacionais, né, que estão dentro do Estado e aí não entra nessa convenção, né, é como se fosse terra firme. O Estado tem soberania total, certo? E aí, da linha da praia em direção ao mar, você conta 12 milhas marítimas ou milhas náuticas, enfim, né? E essa faixa oceânica, ela é exatamente, para o direito internacional, exatamente idêntica à terra firme, certo? Então, o que aconteceu na terra firme? O que aconteceu dentro dessa faixa, né, da praia até essas 12 milhas, é a mesma coisa para o direito, certo? Então, esse mar territorial é como se fosse terra, então, mar territorial. O Estado tem soberania total, então ele é uma mera
prolongação do território do país, tá? Então o país vai ter direito a explorar os recursos, dizer quem que vai passar, quem que não vai passar. É exatamente como se fosse terra firme. E aí, dessa faixa, né, do limite desse mar territorial, contando mais 12 milhas, certo? Então vai das 12 milhas às 24. Você tem a zona contígua, que é uma soberania mista, né? Você já tem direito de passagem amigável, os outros países podem passar, desde que não seja coisas para guerra, né? Alguma coisa assim, e fazer voo. Então, passagem amigável podem fazer tranquilamente, não precisa de autorização do Estado. Então, o Estado não exerce soberania total, como no mar territorial, né? Mas o Estado ainda tem alguns direitos, tá? Então, ele tem direitos fiscalizatórios, de fiscalizar, ele tem muita ingerência também sobre esse espaço, beleza? Então, a gente tá na praia, 12 milhas, é a mesma coisa que tivesse em terra firme ainda, e aí mais 12 milhas, você tem a ingerência ainda do Estado. Passou-se dessas 24 milhas até as 200 milhas da linha da praia, você tem a zona economicamente exclusiva. Tá? Então, depois das 24 milhas até as 200, aí o céu e a superfície das águas já são internacionais. Mas embaixo das águas, o país tem direito à pesca exclusiva, certo? Então, a zona econômica de extração mineral daquela zona é do Estado e só ele pode explorar esses recursos. Então, o leito oceânico e as águas é como se fosse uma extensão econômica do Estado, né? Tem um direito exclusivo. E aí, depois dessas 200 milhas, é tudo território internacional, seria o alto mar. Há uma exceção, né? Que é com o estudo geográfico do leito do mar, se identifica uma continuidade da plataforma continental, certo? Então, você tem duas plataformas aqui, mais o Chile, né? E aí uma entra para baixo. Então você tem um talude aqui, ele vai direto. Então o Chile, ele não tem plataforma continental. Já o Brasil, que está aqui em cima da placa, né? Você tem uma certa elevação, tem um talude, e aí você tem uma extensão a mais, onde a placa continental se prolonga até ter outro talude continental, que é o que está na imagem aí, certo? Então, segundo a Convenção do Montego Bay, você pode solicitar a expansão da sua zona econômica, não a zona economicamente exclusiva que pega as águas, né? Mas uma zona econômica exclusiva do leito, certo? Do leito. Que é esse outro conceito aí que dá a plataforma continental, que dá o direito aos recursos minerais e biológicos do leito e do subsolo, tá? Então, se na zona economicamente exclusiva eu tenho direito ao que está na água, depois das 200 milhas náuticas, eu só vou ter direito ao que está no chão, tá? Então, lagosta, por exemplo, né, que está ali no chão, o minério e o petróleo, certo? Então, muitos países assinaram essa convenção, porque antes o direito era costumeiro, e aceitaram essa definição de termos, né? Que o mar territorial vai ter as 12 milhas, vai ter uma zona contígua, zona economicamente exclusiva, a questão da plataforma continental e o alto mar, que seria internacional. E aí cabe ao Estado apresentar estudos que comprovem a ligação da plataforma continental e pedir junto à ONU essa extensão da plataforma continental. Então, daqui, desse slide, é para decorar esses termos, decorar que essa convenção existe. Vocês vão estudar isso, ou se já estudaram, enfim, né? Em política internacional e em direito, né? Política internacional vai focar mais na questão dos conflitos políticos internacionais dessas zonas costeiras. O direito vai focar muito mais na convenção propriamente dita, nos artigos, nas definições, na questão da evolução do direito. E aqui em geografia é mais a questão geográfica, mais ou menos a coisa que mistura um pouco de tudo, porque tem a geopolítica. Mas vocês para saberem disso, né, que existe o que a gente viu, seria a terra firme, as águas internas, um talude, que seria esse declive,
né? E aí começa o mar e geralmente outro talude que encerra a plataforma continental. Tá, e por que uma convenção do direito internacional apareceu aqui na aula de geografia física? Por causa do conceito de Amazônia Azul. Ele é um conceito cunhado pela Marinha, não necessariamente pela geografia, para dar destaque maior para a zona marítima do Brasil. Então, você tem essa esfera aí, tá? Com o Brasil em verde, e você tem uma manchinha cinza no litoral com umas bolinhas, tá? Então, essa é a zona economicamente exclusiva do Brasil, 200 milhas, tá? E aí, na direita, você tem uma outra imagem, com um zoom maior, que tem um azul claro, que é o cinzinha dessa bola, tá? Dessa esfera, que é o território brasileiro, certo? E você tem esse azul um pouco mais escuro, que são os pleitos brasileiros para a expansão do território brasileiro, por causa de estudos geográficos do leito oceânico, dizendo, ó, o talude aqui acontece em uma outra região, o solo daqui é muito parecido com o daqui, então a plataforma continental continua. A gente não sabe como é o fundo do mar, tá? Então, quando você navega, você não sabe o que tem lá embaixo. E por causa da profundidade da pressão, é muito difícil fazer esses estudos. Então, não é tão trivial saber quais são os limites da plataforma continental, onde é que ela acaba, onde é que ela começa, quais são suas composições, tá? Então, isso fica a cargo do próprio Estado fazer esses estudos. E aí, o Brasil submete 3 pleitos distintos na ONU para expansão dessa zona. Um em cima, na margem equatorial, é o mais famoso porque é uma região muitíssimo rico em petróleo, tá? Então lembra daquela aula lá que eu falei sobre bacias sedimentares oceânicas, que aí tem bastante petróleo. Aí tem bastante petróleo. E se você expande essa zona econômica do subsolo, né? Você está dizendo que mais regiões com petróleos vão ser de soberania brasileira. Então é algo muito importante para a economia e para a política de defesa. Os outros 2 pleitos, que se eu não me engano tem que saber disso para a política internacional, porque já caiu você falar especificamente sobre esses pleitos, tá? Você tem um ali perto do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que ele se prolonga bastante. Então você veja aí a dimensão do Brasil e a dimensão que o Brasil está requerendo para poder explorar o leito oceânico, né? É uma área gigantesca. E aí você vê nessa imagenzinha que ali perto de Santa Catarina tem um traçozinho preto, né? Porque são 3 áreas. Equatorial, margem oriental, né? E a margem sul. Então esse tracinho preto divide esses 2 pleitos. Essa zona ali do Espírito Santo e Rio de Janeiro é a zona do pré-sal. Então tem petróleo também, mas é um pouco mais difícil de extrair do que na margem equatorial. Porém, com o pré-sal, o Brasil tem tecnologia atualmente para fazer isso. Tá? Então, esse pleito também é fundamental. E, puxando já um pouco já da geopolítica, os países querem expandir seus territórios, não importando se eles têm tecnologia para isso ou o que é que tem lá. Eu não sei o que é que tem lá, mas vai que tem alguma coisa que no futuro vai ser importante. Então, você garante desde já a soberania sobre aquele recurso. Então eu trouxe aí a definição que a Marinha dá para Amazônia Azul, que é a área que compreende a superfície do mar, águas subjacentes ao leito marinho, além do solo e subsolo marinhos. Aí fala sobre a área, né, corresponde a uma área gigantesca, ainda mais se o Brasil conseguir lograr, né, os pleitos na ONU. Lembra, por exemplo, que lá em bioma eu falei que estão advocando para um 7º bioma, né, que é o seu bioma marinho, justamente para jogar mais luz nesse assunto, dar mais importância para o mar brasileiro. E aí, continuando, né? Estendendo-se do litoral brasileiro até o limite exterior da placa continental. Aonde é que está essa placa? Não se sabe. Tem que fazer os estudos.
extensão submersa do continente que se estende a partir da costa até uma profundidade onde ocorre uma inclinação acentuada, chamada de talude continental. Tá? Então, talude é um termozinho que é bom vocês decorarem. Talude é qualquer inclinaçãozinha, tá? Então não é só na questão do mar, não. Qualquer acentuazinha, morro assim, você pode dizer, um talude ali. Isso se aplica em outros contextos. E aqui a Marinha fala, né, a importância da Marinha para proteger essa área, que é extremamente rica em recursos naturais e minerais. E aí o nome Amazônia Azul é em referência ao tamanho, certo? A Amazônia pega bastante parte do território brasileiro. E aí a Amazônia Azul seria também uma área de gigantesca importância e de extensão para o Brasil. E aí se compara à floresta amazônica, em termos de importância do país. Né? A própria Marinha coloca isso no site dela. E aí, em termos de território, lembra de Fernando de Noronha, que é muito famoso porque tem turismo, mas lembra também que tem outras 2 ilhazinhas, tá? Martim Vaz e Trindade e São Pedro e São Paulo. Ou seja, fazendo um resumo, né? Por causa de um acordo internacional que o Brasil é signatário, ratificou, sobre o mar, que é a Convenção de Montego Bay de 1982, o Brasil tem direito a uma certa divisão do oceano. Aí esse oceano ele é dividido, 200 milhas náuticas, ou milhas marítimas, né, são o que o Brasil tem direito ao leito oceânico e aos minerais abaixo desse leito oceânico, e o Brasil pediu a extensão para além dessas 200 milhas em 3 regiões. 2 delas, sabidamente, muito ricas em petróleo. Então, estudando se a margem sul também é rica em petróleo. E aí isso vai gerar um impacto econômico gigantesco para o Brasil. Então, é muito importante que o Brasil conheça a sua Amazônia Azul. E aí lembra da origem desse termo. É uma comparação entre a importância de área dessa zona marítima e a área da Amazônia. E aí, na disciplina de política nacional, vocês podem ver a questão de solicitação da ONU, as agências regulatórias que fiscalizam isso, como é que o Brasil pleiteia, que países são a favor, são contra essas coisas, mais a parte de política internacional. E em direito, vocês vão estudar os artigos da Convenção de Montego Bay e uma recente, que é o BBNJ, que regula as áreas além da jurisdição dos países. Aqui em geografia, lembra do conceito de talude, certo? Lembra da questão da plataforma continental e que tem recursos minerais que podem ser aproveitados. O segundo conceito que eu quero falar para vocês hoje é o de Amazônia legal. Tá? Então, vimos a Amazônia como domínio morfoclimático e como bioma. Né? Tem um estado do Amazonas também, mas o que seria a Amazônia legal? Vocês estão vendo aí a divisão. Tá? Então, isso foi definido por lei. Há uma lei que define o que é Amazônia legal. E você vai ter um regime jurídico especial para essa região, tá? Então, ela é a região norte do Brasil, incluso o estado do Maranhão, não ele todo, né? Você pode ver que tem um recorte do Maranhão, e o do Mato Grosso. E aí você tem o estado do Tocantins, que praticamente não tem floresta amazônica, ele é basicamente cerrado, mas está incluso na Amazônia Legal. Outro destaque também é para o Mato Grosso, que só a região norte, que é predominantemente amazônica, a região sul, ela também é predominantemente cerrado, mas ainda está incluso aí na Amazônia Legal, tá? Então, a Amazônia Legal, do ponto de vista da lei, não tem só o bioma Amazônia, tá? Também tem regiões de cerrado e regiões de Pantanal. Então, lembra que ela inclui toda a região norte, parte do estado do Maranhão e todo o estado do Mato Grosso. E aí, já dando spoiler, você tem um conceito de reserva legal, que a gente vai falar mais adiante, sobre a quantidade de mata nativa que eu tenho que deixar no meu terreno que eu comprei. E aí vocês podem ver que é uma distinção entre a reserva legal que eu tenho que fazer numa área qualquer e uma área na Amazônia Legal. Ou seja,
essa delimitação política, ela vai ter influência geográfica, né, nos terrenos dessa região. A prova, se eu não me engano, em 2018, segunda fase, ela cobrou essa distinção, né, o que é a Amazônia, Floresta Amazônica Internacional, a Floresta Amazônica, o bioma Amazônia, domínio morfoclimático amazônico, a Amazônia Legal, e também pode ter uma questão que compare, tá? Mas compare a Amazônia Legal, região norte, né? E a Amazônia Azul. Aí vocês já sabem definir agora que uma coisa é a Amazônia Legal, outra coisa é a Amazônia Azul, que é relacionada aos mares. Tá? Então olha para esse mapa e decora, tá? Decora os estados. Então é a região norte inteira, boa parte do Maranhão e o estado do Mato Grosso. E essa região, essa delimitação da superfície terrestre, ela vai criar uma distinção legal para a aplicação das leis ambientais no Brasil. Outro conceito aqui é o polígono das secas. Então, olha para esse mapa e tenta mais ou menos visualizar e decorar a região que abrange, tá? Então veja que exclui o litoral, né, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, né? Você exclui esse litoral, você exclui o estado do Maranhão, pelo menos nessa imagem, né? E parte ali da região do Piauí e da Bahia, que tem um nome específico que é o Matopiba, tá? Ma, de Maranhão, To, Tocantins, Pi, de Piauí e Ba, de Bahia. Essa região de cerrado que a gente vai falar depois, mais da parte de agricultura, mas que não é do bioma Caatinga, é do bioma cerrado. Então essa é uma zona definida por lei, tá? Então, novamente, um critério jurídico, né? Que nem a Amazônia Legal. E aí as leis podem mudar, né? Um município pode fazer logo para dizer, não, eu quero ser incluso no mapa do polígono das secas e receber mais recursos federais. Essas coisas podem mudar, né? É um critério político. Aí lembra que lá na região norte do Maranhão, você tem uma região de amazônica, né? Floresta amazônica. E uma região bastante úmida, né? Então, aqui nas bordas, né, são regiões um pouco mais úmidas, né? Litoral, por causa do litoral. E aqui, uma região mais densa, né? Com mata dos cocais, inclusive. E aqui, cerrado, que é muito bom para agricultura. E aí, nesse meio, você tem uma região mais seca, bioma Caatinga, domínio morfoclimático Caatinga, que é o polígono das secas, tá? E aí tem motivos geográficos e humanos para essa região ser mais seca, que a gente já falou um pouco mais sobre biomas, né? Só relembrando aqui a distância da MEC, que é a massa de ar, né? Massa equatorial continental, que é uma massa úmida da Amazônia, e a polar, que são as duas principais. Né? O fenômeno El Niño, lembra que ele gera secas aqui. E motivos humanos para o fenômeno da seca, que é a colonização e o uso de terras, né? Má gestão hídrica, colocação de gado, retirada da vegetação nativa, vários outros motivos humanos para a questão da seca, né? E aí lembra lá também a transposição do Rio São Francisco e o impacto que isso tem na redução do fenômeno da seca. Seca não seca geográfica, é uma seca humana, né? E aí tem dois órgãos que eu queria que vocês decorassem, tá? É bom decorar. A SUDENE, a gente vai usar muito a sigla, não vai usar o nome por extenso, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. É um assunto que vai ficar um pouco mais em outros módulos, não tanto geografia física, mas lembra que é uma ação estatal muito forte na região do Polígono das Secas, né? A SUDENE. Outro órgão importante é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, tá? DENOX. Em termos de geografia física, só saber a existência dos dois tá ótimo, tá? Quando for falar sobre geografia política, geografia agrária, aí entra mais nesses órgãos. Para terminar a parte de conceitos, eu quero falar agora sobre queimadas. Não é necessariamente um conceito, né, mas eu encaixei aqui porque envolve vários biomas, vários domínios morfoclimáticos e políticas públicas, né? Então eu preferi dar nessa aula de agora do que na aula anterior sobre os biomas brasileiros. Então tem algumas informações chaves que é bom memorizar
sobre a questão das queimadas no Brasil, tá? Eu achei um artigo muito bom, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que tem vários mapas e dados sobre as queimadas. Essa imagem, a próxima, eu peguei desse artigo. Então, esse mapa aí é áreas queimadas entre 85 e 2023, o acúmulo dessas áreas queimadas. Então, você consegue ver bem a localização dessas áreas. O próximo mapa vai ser o de frequência, né? Quão frequentemente essas áreas são queimadas. Esse mapa ele está dividido por biomas. Então você aí vê a delimitação internacional do Brasil e dentro dessa delimitação você tem essas linhas pretas que são os biomas, né? Então você vê aí Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e aí no sul o Pampa e o Pantanal. Não sei se você consegue ver bem. Espero que você lembre a localização do Pantanal, mas está ali perto do Mato Grosso do Sul. Então, só olhando para o mapa, a gente já consegue ver alguns dados, né? Você vê que o Cerrado, que é esse do meio, ele é muito queimado. Você vê também que o Pantanal, que é o pequenininho, ele é muito queimado também. A Mata Amazônica, ela também é queimada, mas não em todos os lugares. Você vê que nas fronteiras com o Cerrado é bastante queimada, né? E a parte litorânea do Brasil, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, não é tão queimada assim, né? Em relação à Amazônia e o Cerrado. Então, o primeiro dado que eu quero que vocês lembrem: as queimadas ocorrem principalmente no Cerrado e na Amazônia, certo? Outro bioma que vai ganhar destaque nas queimadas é o Pantanal. Ele vai ser o mais queimado proporcionalmente. Ele é um bioma pequeno e ele concentra boas partes das queimadas, tá? Então, proporcionalmente, ele vai ser muito afetado. Veja que em termos de área queimada, na Amazônia é maior, né? Mas você tem muita parte da Amazônia ainda que não é queimada. Já o Pantanal isso não ocorre. O Pantanal ele tem um clima muito seco, mais seco que Brasília, por exemplo. Só que ele tem um relevo mais baixo e imunda, e aí compensa algumas coisas, né? Mas com a substituição da vegetação, plantio de soja, queimada serve para isso também. Queimada serve para substituir a vegetação nativa. Você tem alguns desequilíbrios, né? Então, primeira informação, onde acontecem as queimadas? Cerrado e Amazônia. E aí lembra do destaque do Pantanal, que é um bioma pequeno e é muito queimado, então proporcionalmente ele é o bioma mais afetado pelas queimadas. As queimadas, elas são propiciadas por alguns fatores, certo? Então, o clima seco, ele facilita as queimadas, as poucas chuvas e a vegetação seca. Ali perto do Pantanal e um pouco do Cerrado, você já tem uma certa vegetação de grama ou de savana que ela já é propícia para queimadas e acontece incêndios naturalmente, tá? Só que são incêndios pontuais, são incêndios que a fauna e a flora já estão adaptadas a esse tipo de incêndio, e não tem tanto problema esses incêndios naturais que já acontecem. O problema ocorre quando outras áreas que nunca eram queimadas são queimadas, né? Ou quando essa vegetação, que ela até iria queimar num certo período de tempo, mas alguém colocou fogo, você está colocando isso num período antes, né? Então vamos imaginar que tinham animais que iam migrar, sair daquela área porque ia pegar fogo geralmente em tal período. E você coloca antes, você pega de surpresa, e aí pode estar no período de reprodução, enfim, você reprodução da espécie, né? E você afeta aquela região. Então lembra do clima seco, tá? E aqui no Brasil, o principal mês que isso acontece é em setembro. Então se tiver que lembrar de algum período de seca na cabeça, guarda setembro, tá? Os meses adjacentes, agosto, outubro e um pouquinho antes também ocorre seca, também ocorre incêndios, mas não é tão expressivo quanto setembro. Se quiser guardar um período maior, agosto, setembro e outubro. É o período que ocorre mais queimadas no Brasil. E essas queimadas são facilitadas pelo clima seco, pela vegetação seca. Porém, os fatores humanos são muito, muito relevantes para as queimadas no Brasil. Tá? Então, aí eu listei alguns fatores que influenciam as queimadas, seja para mais ou para menos.
O primeiro fator que eu trouxe aqui são as terras indígenas. Muitas terras não são só indígenas, elas também são reservas ambientais. Então, se você vê aí na divisão entre o bioma da Amazônia e o Cerrado, você vai ver uma região assim um pouco maior, né, que se divide aqui assim e vem para baixo. Isso é o sul do Pará e o norte do Mato Grosso. Essa aí é uma reserva de terra indígena. Então você vê que ao redor tem muito incêndio, mas dentro desse território você tem uma redução bastante significativa de incêndio. Então, resumindo, terra indígena, menos incêndio, tá? Não necessariamente, em geral, menos incêndio, porque você tem lá em Roraima também, terra indígena ali, tem bastante incêndio por causa da vegetação. O pessoal simplesmente invade, taca fogo mesmo e pronto. Né? Paciência. Outro fator que eu trouxe aqui é a fronteira agrícola, que a gente vai falar bastante no módulo de geografia agrícola. Tá? Então, olha essa divisão aí no mapa aqui no meião do Brasil, né? Entre o Cerrado e a Amazônia. Você vê que tem é meio branco e de repente explode um negócio vermelho, né? Então, essas são regiões de fronteira agrícola, né? Você tem uma certa zona que é de vegetação nativa, e aí eu taco fogo para plantar gado, ou, enfim, né, pegar madeira. Você expande a zona que ela é feita para outros fins que não seja só o fim natural. Outro fator humano que influencia bastante nas queimadas são as rodovias, né? Basicamente o acesso humano. O humano ele vai tacar fogo aonde ele consegue chegar, tá? Então lembra disso. Ou ele vai chegar ou por rio. Olha aí, ó, você consegue ver nesse mapa o rio Amazônico, né? O Amazonas. Tá vendo que eu cheguei de canoa e eu taquei fogo ali onde eu cheguei, né? Então você consegue ver mais ou menos o rio. E aí as estradas vão ser fundamentais para os incêndios, né? Eu consigo chegar até um canto porque tem uma estrada. E aí eu entro um pouco e taco fogo. Então, nesse mapa aí, você consegue ver até os desenhos de algumas rodovias. Eu trouxe as 3 principais, quando a gente fala em Cerrado e Amazônia, tá? Que é bom guardar o número. Se não conseguiu, tudo bem, né? Mas seria muito bom guardar o número, porque essas 3 rodovias, elas se ligam para vários assuntos de geografia. E aí elas podem ser cartas coringas em várias questões discursivas que vocês podem usar, né? E citar BR 230 ou Transamazônica, né? BR 163 já economiza muitas linhas para vocês falarem mais coisas. Essas BRs são mais longas do que o trecho que eu coloquei aí, mas basicamente Transamazônica corta o Brasil, né? Perpendicularmente assim, ó. Vai aqui da Paraíba, né? Até a outra ponta. A 163, que pega subindo, certo? E a 364, que pega nessa lateral do Brasil. Se você consegue ver até a divisão do Acre, aí tá vendo o Acre e o Amazonas, que você consegue ver que tem uma listinha ali. E em Rondônia, você vê que Rondônia, na região de Rondônia, você tem uma linha vermelha e com zonas brancas, né? Essa é a rodovia, a BR, né? 364. E aí, se você vê nesse mapa também, aqui em Rondônia, né? Você tem um Acre aqui na pontinha e Rondônia, para quem não conhece os estados ainda, né? Você vê também essa ligação indo um pouco em direção ao rio, certo? Uma listrinha vermelha. No próximo mapa vai dar para ver melhor. Essa é a BR-230. Então, basicamente, lembrar que onde o ser humano consegue chegar, ele taca fogo. E é bem mais fácil tacar fogo quando você tem uma rodovia. Essas sendo as 3 principais rodovias brasileiras da região, também vão ser importantes na questão das queimadas, tá? Agora sim, o mapa da frequência com que essa zona é queimada. Ali era a área total que foi queimada. Aqui a gente mostra algumas áreas que são queimadas várias vezes. Então, a 35% aí no mapa está dizendo que foi só queimado uma vez. Eu cheguei lá para desmatar, taquei fogo, expulsei os animais, enfim, vou usar aquilo para
para outro fim e pronto. Só que tem áreas que são queimadas várias e várias e várias vezes. Aí esse mapa mostra onde estão essas áreas. E aí, mais uma vez, você vê o Cerrado sendo bastante prejudicado pelas queimadas, principalmente essas queimadas que ficam se repetindo, e o Pantanal. O Pampa, ele não é tão queimado porque lembra daquela vegetação que já é graminhas, já é propícia para você inserir gado sem tanta modificação do bioma. O bioma de Mata Atlântica já foi bastante destruído, então hoje não precisa de necessidade de queimar, né? Esse gráfico, ele é de 85. Se fosse desde 1500, a Mata Atlântica estaria toda vermelha, né? Porque incêndio com fé e com força. Mas, recentemente, com a expansão da fronteira agrícola, o foco é maior no Cerrado e na Amazônia. Tá? Então, resumo do resumo, lembra? Cerrado, Amazônia, mais queimados. Pantanal, ele é proporcionalmente mais queimado porque ele é pequenininho. As queimadas é facilitada pelo clima seco, que acontece principalmente em setembro. Há queimadas naturais, mas as principais queimadas do Brasil, elas são de ação humana. E aí vão entrar fatores políticos e humanos nessa questão, né? Terras indígenas, onde tem menos incêndios, em geral, menos incêndios, e uma preservação maior do meio ambiente. Incêndios para a expansão da fronteira agrícola e nas BRs. Agora sim, vamos entrar na parte do edital propriamente dita, políticas e gestão ambiental, que é uma parte relativamente curta, porém bem específica, e é bom decorar algumas coisas. É um assunto, infelizmente, um pouco decoreba. Do ponto de vista internacional, você tem uma mudança de pensamento em relação ao meio ambiente depois dos anos 70. E nesse sentido, a Conferência de Estocolmo de 1972, ela foi um marco iniciativo nos debates internacionais sobre meio ambiente. 20 anos depois, você tem a Rio 92, ou Eco 92, os nomes variam, que ela consolida o conceito de desenvolvimento sustentável, que era possível você manter um desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a sustentar o meio ambiente. Posteriormente, você vai ter o protocolo de Kyoto, que é bastante famoso, que é de 97. Ele estabeleceu metas de poluição para os países desenvolvidos e limitantes para os gases de efeito estufa. Então ele vai ser um pouco criticado por não ter limites para os países em desenvolvimento. E aí você, por exemplo, vai ter a China bastante poluidora e alguns países desenvolvidos questionando isso, apesar que esses países, eles são também historicamente poluidores. Então se você pegar o histórico que a Inglaterra poluiu, é bastante elevado, ainda que ela não polua tanto hoje. Tanto, né? Ainda polui, mas não tanto. Mais recentemente, você tem o Acordo de Paris, 2015, que ele propõe limitar o aquecimento global e manter a temperatura global abaixo dos 2 graus a níveis pré-industriais. Então, você pega a temperatura da Terra pré-revolução industrial, você mede essa temperatura e você tenta manter o aquecimento global, em média, no máximo a 2 graus acima disso. Vai ter uma inovação sobre as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Isso é, inclusive, bom decorar porque cai em política internacional. Tudo isso aqui que eu estou falando pode cair em direito e cai em PI também, né? É um assunto específico de política internacional. A sigla NDC, que como a gente pode usar na prova, é a sigla em inglês, tá? Então, você tem essas conferências e esses acordos sobre o clima, principalmente sobre o clima. Então, decora o nome e o ano e mais ou menos para que cada uma servia, tá? Outra informação do âmbito internacional que é bom decorar, que serve de coringa, digamos assim, principalmente para provas discursivas, para você escrever, são os objetivos. Aí você tem 2 objetivos, né? Então você tem o primeiro, que são os objetivos do milênio, que foi mais ou menos entre o ano 2000 e 2015, com vários objetivos. E aí o sétimo era garantir a sustentabilidade ambiental.
Então você pode só citar, por exemplo, que existia o objetivo do milênio, número 7, decorar o número ótimo, não, mas que existia um objetivo do milênio sobre sustentabilidade ambiental. Ótimo. E aí, depois, 2015, se desenvolve os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, que é muito famoso e cai também na prova de política internacional. Como é um objetivo muito ligado ao meio ambiente, vão ter vários ODS específicos que poderiam estar aqui, né, envolvido com a geografia física. O sexto, de água potável e saneamento básico, envolve um pouco a parte da geografia urbana, mas está aí, água potável, recursos hídricos. Lembra também dos aquíferos do Brasil, o Saga e o Guarani. O 11, cidades e comunidades sustentáveis, também da geografia urbana, mas que vai ter impactos na geografia física. O 13, ação contra a mudança global do clima. Então, basicamente, aquecimento global, evitar o aquecimento global e fenômenos de exceções cada vez mais frequentes, como o El Niño e Laninha. Por fim, o 14 e o 15, né, vida na água, vida terrestre, que é basicamente a fauna, a flora e como tudo isso se relaciona com o meio físico. Não vou dizer que vocês são obrigados a decorar isso, porque mesmo que pergunte especificamente, vocês podem dar aquela tangenciada ou talvez ganhar todos os pontos, né? Mas se vocês souberem isso aqui, dá uma olhada principalmente nos ODS, tá? Nos 18 ODS, inclusive, que o Brasil sugeriu. Seria um bom repertório para a prova, sobretudo prova discursiva. Aí não só de geografia, mas sobretudo de política internacional. Agora sim, vamos iniciar especificamente o Brasil e trazer alguns órgãos e legislações da área ambiental, tá? Eu selecionei alguns artigos da Constituição, é o documento supremo do direito brasileiro e é o mais importante. E aí ele traz alguns artigos específicos que falam sobre alguns aspectos da geografia. No artigo 20 do capítulo 2, que descreve a União, diz o seguinte, o artigo 20, né? São bens da União. E aí ele lista quais são os bens que são propriedades privadas, digamos assim, da União, tá? Como Estado, pertence ao Estado brasileiro. E aí eu destaquei em negrito algumas coisas que se relacionam com a geografia física, tá? Então aí você vê aí no 3, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou seja, não nos estados vizinhos, né? Ou que banhem mais de um estado, são os fronteiriços, né? Sirvam de limites com outros países, por causa das fronteiras. Enfim, por aí vai, né? E aí o quarto, as ilhas fluviais, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e costeiras, né? Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, a gente já viu esses dois conceitos e de onde eles vêm, né? Lembra do pleito brasileiro na ONU para a extensão da plataforma continental, lembra da definição de 200 milhas da zona econômica exclusiva, que ela se refere ao leito, que está no leito, e ao subsolo. O mar territorial, outro conceito que vem da Convenção de Montego Bay. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Esse terreno de marinha, tá? Juridicamente falando, ele é uma faixa de 33 metros a partir do nível da água para dentro do território, 33 metros. Só que o mar, ele sobe e desce, né? E, às vezes vários metros. Então se conta a partir da maré alta, e eu acho que tem uma data específica, né? Você não mede lá, tipo, não, a maré agora tá aqui, então 33 metros é bem da União. Foi medido isso, já foi traçado, isso já está definido já há bastante tempo. Quais são os terrenos de marinha, tá? Então, terrenos de marinha, essa faixa de 33 metros na faixa costeira, que é propriedade da União. A União pode, como vocês sabem, né? Ela não tem a propriedade exclusiva. Outras pessoas podem ocupar essa região, só que tem que pagar uma taxa para a União, tá? Porque a propriedade
pertence à União. Então, se montar um condomínio de luxo, você pode fazer isso, né? Mas tem um impostinho a mais. E se eu não me engano, o governo poderia desapropriar para fazer alguma coisa militar, essas coisas assim, tá? E os acrescidos são bolsões de terra que surgem, é uma coisa mais do direito, apesar que caiu uma questão especificamente sobre isso aí na prova de geografia, tá? Mas enfim, na próxima aula eu falo um pouco mais sobre esses terrenos de marinha, só lembrar que é propriedade da União. E é essa faixa costeira, de 33 metros. Aí continua, né, o artigo 20. Os potenciais de energia hidráulica. Então, você tem uma região que pode ser alagada para fazer uma usina de geração de energia. Esse potencial de uso de energia ele vai ser propriedade da União. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Então, você achou petróleo, não é seu, é da União, tá? Você recebe só uma taxazinha. Porque houve a nacionalização do subsolo, isso há bastante tempo já. Cavidades naturais, subterrâneas, sítios arqueológicos ou qualquer coisa que tenha um valor histórico assim, né? Da geografia física para o Estado também é propriedade da União. E o último aí que é uma pegadinha da prova de direito, na verdade, que as terras indígenas elas não são dos indígenas, ela é propriedade da União. Então quando se demarca uma terra, todo mundo perde o direito sobre aquela terra e ela passa a ser exclusivo da União. E a União concede de bom grado aos indígenas, digamos assim, sabe? Do ponto de vista do direito, né? Mas a propriedade da terra não é do povo tradicionalmente que ocupa, é da União, especificamente da União. Então, por exemplo, se debate liberar a mineração em terra indígena. Isso pode ser feito? Sim, porque os indígenas não têm direito à terra no Brasil. Indígena não tem direito à terra. Quem tem direito à terra é a União. E a União demarca aquilo, né? Se alguém tiver uma fazenda, é desapropriado, eu não posso registrar um imóvel em cartório assim, e vendê-lo, porque aquele bem é da União, tá? Então, enfim, mais uma coisa de direito, não entra tanto aqui na geografia, mas só dando esse repertório para vocês. Daqui, artigo 20, lembrar que existem várias partes do Estado brasileiro que pertencem à União, tá? Essa faixa costeira de 33 metros, mas que ela pode ser ocupada, e algumas coisas para a soberania energética e mineral e histórica também do país. Ainda no capítulo 2 sobre a União, você tem o artigo 23 e 24, que ele fala sobre as competências comuns que qualquer ente federado pode exercer jurisdição e legislar, fazer leis sobre. Então, são entes federados a União, os estados, né? O Distrito Federal, que seria uma mistura de estado com município, e os municípios. Isso é conteúdo de direito interno. Tá no edital, mas não cai tanto. Pronto, aí lista essas competências comuns no artigo 23. E no artigo 24, você tem a capacidade concorrente. Qual a diferença de capacidade comum e concorrente? Isso não é de geografia, isso é do direito. Concorrente vai ser a União vai fazer uma regra geral, o Estado vai fazer uma regra mais específica, certo? Então, veja que aí é a União, Estados e o DF, não fala sobre município. Então, vamos imaginar que a União fez uma legislação sobre proteger as florestas. Aí o Estado do Amazonas fez uma lei mais específica sobre proteja tal floresta ou proteja tal rio. Tá? Então, seria a diferença entre o artigo 23 e 24. E aí você tem, né, no 23, proteger o meio ambiente, combater a poluição, enfim, a Constituição de 88, ela é muito abrangente, ela foi conhecida como a Constituição Cidadã. Ela vem depois de vários anos de ditadura, então eles quiseram fazer uma Constituição muito longa e que abordasse vários temas. Proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas, a fauna, a flora, e aí, concorrentemente, né? Fazer leis sobre florestas, caça, pesca, conservação, defesa do solo, dos recursos naturais, responsabilizar por dano no meio ambiente e por aí vai, né? Então, daqui, do ponto de vista da geografia, é só lembrar que isso existe.
a União e os estados podem fazer leis sobre o meio ambiente, tá? Isso é uma coisa óbvia, vocês sabem que pode, mas enfim, tá aí na Constituição esse dever constitucional sobre proteger o meio ambiente. Por último artigo da Constituição que eu vou trazer aqui, ele é o mais famoso dentro da geografia, porque ele está no capítulo meio ambiente. Então a gente estava lá vendo as competências da União e dos estados, né? Quem vai fazer o quê? Aqui não, aqui é um capítulo só sobre o meio ambiente. E traz o artigo 225. Se quiser decorar o artigo, ótimo, mas daqui é bom decorar o quê? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? Então, só esse comecinho é bom guardar que existe esse direito na Constituição que todo mundo tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí eu trouxe alguns incisos a mais para vocês conhecerem um pouco mais desse artigo, que sobre preservar, restaurar patrimônio genético, tem sobre promover a educação ambiental, proteger a fauna, a flora, proteger as veredas, a gente viu lá, né, uma fitofisionomia do cerrado chamada veredas. E o inciso 4º, fazer uma lista de patrimônio nacional, né, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônios nacionais. E aí a utilização dessas zonas dar-se-á por lei. Aí vamos ver que leis são essas e a aplicação dessa lei, né? Você pode ter uma lei e cujo descumprimento não acarreta em nada, né? Então, existe a lei, mas não existe o enforcement, que seria o termo em inglês para fazer o cumprimento da lei. Tá? Então, daqui, basicamente, lembrar que a Constituição de 88, Constituição Cidadã, dá o direito a todos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sistema Nacional do Meio Ambiente. Isso aqui é para saber a existência e, se possível, decorar que é um órgão vinculado ao governo, cujos órgãos executores são o IBAMA e o ICMBio. Tá? O IBAMA é bem famoso, tá? Então vamos por parte. O órgão superior desse sistema é o governo, ou seja, eles estão associados ao presidente da República, beleza? E há um Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que também é bom aprender um nomezinho, que faz consultoria, tá? O vínculo dele é com o Ministério do Meio Ambiente, agora chamado Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Esse nome quem dá é o Presidente da República, então, no momento que você estiver assistindo, esse nome pode ter mudado. E aí os órgãos executores, quem vai de fato executar a política e será responsável pela fiscalização também, são o IBAMA e o ICMBio. Tá? Então daqui é basicamente guardar a existência desse Sistema Nacional do Meio Ambiente, que articula a nível federal essa política. O IBAMA é um pouco mais famoso por causa da apreensão dos animais, mas o ICMBio vai fazer uma fiscalização das propriedades agrárias, tá? Tem por finalidade fiscalizar e proteger as unidades de conservação brasileiras. Então você tem, por exemplo, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Vai ser o pessoal do ICMBio que vai executar a política nacional do meio ambiente nessa região, tá? Então lembra da existência desse órgão. Política Nacional de Recursos Hídricos. Minha gata pula aqui. Quer aparecer na aula. Ela amplia o Código das Águas de 34, que é basicamente um código não para proteger a água, mas fazer com que ela fosse usada economicamente, tá? Então, é muito no período que o meio ambiente não é visto como proteção, tá? Ele é visto como um potencial econômico a ser explorado. E aí você tem esse Código das Águas e ele foi ampliado. O que essa Política Nacional de Recursos Hídricos ela traz de diferente e importante aqui para a geografia? A água é um bem de domínio público e um recurso natural e escasso, tá? Deixa eu tirar ela daqui.
sozinho. Então, a gente viu lá na Constituição de 88 a questão dos mares. Então, lembra que a parte das águas é domínio público, então todo mundo tem interesse, certo? Outra coisa importantíssima aqui do aspecto geográfico é a questão do planejamento, tá? Então, a gente está acostumado com a separação do planejamento ser a União, então o país todo, ou os estados, então o estado da Paraíba e o estado de Alagoas, atingindo individualmente. Aqui, o critério não é político, é geográfico. Veja, a bacia hidrográfica é a unidade territorial de planejamento e gestão. Então, eu vou planejar e gerenciar a Política Nacional de Recursos Hídricos de acordo com a bacia hidrográfica. Então, o critério não é um critério político, é um critério geográfico. Isso aqui é bastante importante se ter em mente. E aí, lembro lá da aula do Brasil sobre as bacias, que você tem a bacia, os rios se juntam, né? Você tem a linha de cumieira da linha cumieira das montanhas e a linha de divisão de águas. Então, todas as águas que vão para combinam no mesmo rio, você tem uma bacia hidrográfica, né? E aí você tem a bacia do Prata, que aqui no Brasil é dividido em 3 bacias. Você tem a bacia amazônica, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Parnaíba e várias pequenas baciazinhas litorâneas. E aí, cada bacia dessa, você tem um planejamento, tá? Para aquelas águas daquela bacia. E, por fim, um aspecto importante também da lei, é uma lei que regulamenta isso, é o uso da água, tá? Então, em caso de escassez, em caso de seca, por exemplo, a prioridade do uso da água é para o consumo humano. Até aí é fácil deduzir, né? E aí lembra desse segundo detalhe, é consumo humano e esse nomezinho aí, dessedentação de animais. Então, o animal está com sede e aí você dá essa água para o humano beber e para o animal não morrer de sede, tá? Então, o uso prioritário dos recursos hídricos é basicamente a manutenção da vida, a vida humana e a vida animal. Não tem aguação aqui, não tem indústria, não tem nada. Em caso de escassez, o uso prioritário é humano e animal, tá? Então, basicamente lembrar disso, né? É uma lei que amplia a visão meramente econômica do recurso água. O critério político, o de gerenciamento, né, é definido por um critério geográfico, que é a bacia hidrográfica, e o consumo prioritário, em caso de escassez, é humano e animal. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então a gente viu água, agora vamos ver os sólidos, tá? Daqui eu queria que vocês guardassem 2 conceitos e algumas definições. A diferença entre resíduo e rejeito e lembrar da logística reversa, tá? Então, eu usei algum produto e eu gerei algum tipo de lixo. Esse lixo foi transportado para algum lugar. Se ele é um material que foi descartado, mas ainda pode receber algum tipo de tratamento, aproveitamento, modificação, reciclagem, ele é um resíduo, certo? No caso de uma embalagem, plástico e papelão, ele é um resíduo sólido. Rejeito é do verbo assim, rejeitar. Eu não quero isso. É esse material que já passou por esse processo de reaproveitamento, ou que pela sua natureza ele não pode passar por esse aproveitamento, e aí ele deve, segundo a lei, ser encaminhado para um aterro sanitário, não um lixão que é céu aberto, que é só um mero acúmulo de resíduos, mas especificamente aterro sanitário, que aí você vai ter toda uma separação do lixo, um tratamento, um tratamento do chorume, que é o lixo, ele sai um líquidozinho, né, que fica na parte de baixo. Então, no aterro sanitário você tem um aproveitamento e uma gestão desses líquidos, tá? Estou falando isso porque caiu uma questão especificamente para diferenciar lixão de aterro. Então, na aula de questões eu falo um pouco mais sobre. E aí também essa política de resíduos sólidos, ela traz uma novidade que é a logística reversa. Então, a logística normal, o fabricante ele produz o produto e eu compro o produto e eu sou responsável pelo descarte. Então essa é a logística normal. A logística reversa
o consumidor ele devolve o produto consumido para o fabricante, tá? Então, lógica reversa, retorno dos produtos após o uso pelo consumidor para reaproveitamento, reciclagem ou destinação adequada. 2 exemplos que eu trouxe aqui, baterias e pneus. Para uma indústria vender um pneu, ela necessariamente tem que retirar um pneu de sociedade. Então, muito antigamente, os pneus lotavam a sociedade e aí foi implementado essa logística reversa, que para você vender um pneu, primeiro você tem que tirar um pneu. Então, assim, você não tem um acúmulo de pneus na sociedade. Outra coisa é a bateria. Eu comprei a bateria e aí é um material muito poluente e ele deve ser descartado de maneira adequada. Então, há postos de colheita de bateria que eu posso enviar o produto, eu como consumidor, e esse produto vai ser destinado, teoricamente, né, de forma adequada. E também essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também tem uma questão muito forte com o social. Então, faz as questões dos catadores, de reciclagem, ela envolve muito a sociedade civil na parte da gerência e da destinação de resíduos sólidos. Tá? Então, daqui, lembrar da questão do resíduo, do rejeito, da logística reversa e da questão social que essa política envolve. E, por fim, gestão florestal. O principal meio de gestão florestal no Brasil é o Código Florestal. Tivemos 3, 34, 65 e 2012. Claro que também teve a mudança de legislação aí no meio, em 88, com a Constituição, né? O Código Florestal, ele traz alguns conceitos importantes que é bom memorizar, tá? O conceito de APP, áreas de preservação permanente, são áreas no leito de rios, regiões alagáveis, que você não pode desmatar. A preservação é permanente, tá? Então você não pode desmatar nunca. Tá? Esse é um conceito que traz no Código Florestal de 65. Outro conceito é o de reserva legal, que eu já dei um spoiler lá quando fui falar sobre a Amazônia Legal, que é a reserva do seu terreno que você não pode desmatar. Então, na Amazônia Legal, que a gente falou, 80% do bioma, da vegetação amazônica, você não pode desmatar. Então, quando você compra um terreno na Amazônia, você sabe que 80% não é seu. E aí, se esse 80% pegar fogo, melhor ainda para você que está pensando do ponto de vista exclusivamente econômico, tá? Então, há essa reserva legal, e tudo isso é monitorado por satélites, tá? Então, se alguém colocou fogo lá, tem como saber. Outro conceito é o cadastro ambiental rural, que é para saber quem está aonde e fazendo o quê. E aí essas imagens são correlacionadas com imagens de satélite para ver o uso e o manejo do solo, questão de queimadas, como a gente já viu, e se essas leis estão sendo cumpridas, tá? Então, em 34, o Código Florestal, basicamente, ele visava a manutenção do fornecimento de madeira para as pessoas. Então, é preciso que exista floresta, porque é na floresta que eu pego madeira e uso madeira para comer, cozinhar os alimentos e fazer energia, né? Lâmpada, não lâmpada exatamente, não, iluminação, várias coisas. Então, a floresta é um recurso econômico indispensável para a sociedade e por isso eu tenho que preservá-la para que a sociedade sempre tenha mata para desmatar. Tá? Então, esse é o conceito em 34. E aí há uma forte expansão da fronteira agrícola, que a gente vai focar mais na parte da agrícola, e há preocupações com o esgotamento desses recursos econômicos. Tá? E aí vem o Código de 64, cria esses dois conceitos de áreas permanentes e reserva legal, para evitar a destruição total do meio ambiente. Em 2012, você tem um foco muito mais na parte burocrática, digamos assim, do manejo florestal. Então, você tinha muitas empresas com multas gigantescas ambientais que não pagavam, aí tentou se negociar, foi feito
foi feito um foco na regularização e na melhoria do monitoramento dessas leis. Agora, inclusive, que já existe foto de satélite. Né? Lá em 65 não existia satélite. Agora você consegue ter satélites, medir fumaça, medir variação da vegetação. Então você consegue fiscalizar de um jeito mais eficiente hoje em dia. Esse código foi aprovado no governo Dilma, que teve vários conflitos com os povos indígenas. Enfim, a parte ambiental é um governo um pouco complicado. E muitas pessoas consideram esse novo Código Florestal um atraso na progressão que estava tendo, né, desde 65, com a preservação ambiental. Lá na tabelinha, se você voltar naquela tabelinha que eu coloquei da Amazônia, você vai ver que tem que preservar 80% dos campos, né, lá da Amazônia Legal, e depois baixa para 20%. Ou seja, quem comprou várias terras, ou invadiu, né, invadiu várias terras, e tinha aquela limitação jurídica de não poder desmatar campos da Amazônia, substituir a vegetação local, muda-se a lei, e aí você aproveita no mesmo dia, né, para expandir o seu terreno lá, sem de fato aumentar os limites. Então, porque antes você só podia usar 20% que você tinha, e agora você pode usar 80% que você tinha. Então, o seu terreno aumentou, na prática aumentou. Pronto. Código Florestal principal que vocês têm que lembrar, tá? Outros dois programas que, se lembrar da existência, tá ótimo. É o Programa Nacional de Florestas, que aí vai tentar evitar queimadas, prevenir incêndios, extração ilegal, qualquer coisa com manejo de floresta, né? E a Política Nacional para Recuperação de Vegetação Nativa. Então, lembrar que existem essas políticas nacionais já é o suficiente. Resumo. Vimos a zona costeira e a Amazônia Azul, e aí vimos os termozinhos da Convenção de Montego Bay, tá? Mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, lembra das 200 milhas, e a plataforma continental. E a gente viu que o Brasil fez 3 pleitos para as Nações Unidas para a extensão da plataforma continental brasileira, né? Uma na margem equatorial, rica em petróleo, uma na margem sul, e outra ali perto do Espírito Santo e no Rio de Janeiro, que no mapa se prolonga bastante e aquela prolongação se chama elevação do Rio Grande, tá? Então lembra do mapinha, e toda essa expansão, todo esse território, né, se chama Amazônia Azul, tá? Então Amazônia Azul se refere a isso. A gente viu a Amazônia Legal, que corresponde à região norte, somados ao Mato Grosso e boa parte do Maranhão. E aí lembra que o Tocantins, apesar de estar na região norte, apesar de ser da Amazônia Legal, boa parte do estado é região de cerrado, não é região de floresta amazônica, tá? Se você é do Tocantins, ou talvez Goiás, talvez seja óbvio, mas para muita gente que é de outra região do Brasil pode não ser, né? E aí lembra do polígono das secas, que é uma definição política. É seco porque é região de caatinga, é semiárido, mas também por causa, enfim, das políticas da colonização que ocorreu na região. É uma definição política, tá? Não é geográfica. E 2 órgãos atuantes na região é a SUDENE e o DENOX. Depois nós vimos sobre as queimadas. Lembrar que ela ocorre principalmente em setembro, período de seca. Pode ocorrer um pouco antes, um pouco depois também, agosto e outubro. Os principais biomas afetados em termos de área é o Cerrado e a Amazônia. Então, pensa queimada, pensa Cerrado e Amazônia. E aí não esquece do Pantanal, que é um bioma pequenininho, e justamente porque por ser pequeno, ele é proporcionalmente muito afetado pelas queimadas. É o mais afetado proporcionalmente, tá? A gente viu alguns acordos internacionais, protocolo de Kyoto, que pode ser tanto com K quanto com Q, depende da grafia que você vê. O Acordo de Paris, 2015, os ODS, né, com as metas ajustáveis e autodeterminadas. A Constituição Cidadã de 88, que deu uma evolução na parte
ambiental, inclusive traz um capítulo sobre o meio ambiente, e o artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente viu o Sistema Nacional de Meio Ambiente e 3 órgãos bastante importantes, né? O CONARE, o IBAMA e o ICMBio. O CONARE não, o CONAMA, perdão. CONARE é de propaganda. E aí o IBAMA tem força de policial, vai focar bastante na parte captura animal, né? Mas o ICMBio vai atuar bastante nas unidades de conservação brasileiras, tá? Então, lembrar que existe esse sistema, lembrar do IBAMA e do ICMBio. A gente viu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que a definição de gestão dela é um critério geográfico, é pela bacia hidrográfica, então são toda a região cujas águas desaguam em um rio específico, né? E em caso de crise, o uso é humano e animal, tá? E não é animal para fazer o animal ficar mais bonitinho, não. É só evitar que o animal morra. Aí, na política de resíduos, lembrar das definições de resíduo, rejeito e da logística reversa, tá? E do Código Florestal, a definição de áreas permanentes de preservação e de reserva legal. Esses são os principais instrumentos de gestão do meio ambiente do Brasil. Há outros, mas eles são um pouco mais específicos, não caem tanto em prova. E na próxima aula eu vou fazer exercícios, né? Ver as questões de TPS, questões discursivas. Qualquer dúvida talvez possa ficar um pouco mais clara sobre como isso é cobrado em prova. Muitíssimo obrigado por ver até aqui e bons estudos.